Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Circuito Mulher. É uma honra muito grande estar gravando esse conteúdo específico para você aí do outro lado da telinha. E essas gravações, eu vou ressaltar todas elas, essas gravações de hoje estão sendo internacionais, ou seja, as nossas palestrantes elas moram em outros países também de língua portuguesa. Eu tenho certeza absoluta que você vai amar conhecer cada uma delas. E para a gente poder iniciar essa jornada internacional, eu quero trazer aqui para vocês, apresentar com todo carinho para que vocês recebam com muita energia positiva a Maria dos Santos. Seja muito bem-vinda, Maria dos Santos. Olá, obrigada eu por me ter convidado para participar nesta palestra. Maria dos Santos fala direto de Macau, né? Aqui no Brasil agora são 7h30, mais ou menos, aí é... Aqui são as 6h30 da tarde. 6h30 da tarde. Então Nós nós temos estamos 11 horas 11 horas. 11 horas de diferença. Isso quer dizer o empenho, né, de todas nós estarmos unidas em prol a um único objetivo, que é levar conteúdo de qualidade para você. Maria dos Santos, qual vai ser o tema da sua palestra? Fala um pouquinho para a gente a respeito dela. O tema da minha palestra vai ser o impacto da ancestralidade nas nossas vidas. Digamos que é um tema que me está ao coração, porque foi precisamente este momento da minha vida, digamos assim, quando a coisa começou a ficar muito complicada, né? Em termos de trabalho, de amigos, de família, não é? Quando a pessoa vem pressionada e vem empurrada contra a parede, não é? É aí que nós normalmente fazemos uma paragem e começamos a tentar perceber o que é que não está a funcionar. Não é? E foi aí que, basicamente, com esse parar para pensar e refletir, que comecei a encontrar respostas e comecei a mudar a minha vida aos poucos e poucos. E parte grande das minhas respostas estavam precisamente na ancestralidade. Se eu comparar a minha vida hoje em dia com 5 anos atrás, portanto, olhando lá para trás, eu própria não me conheço. Digamos que fui, não direi construir, mas digamos aprimorar e melhorar a pessoa que sou hoje, que faz uma grande diferença. Muito bem. Então eu quero que você se sinta à vontade, Basicamente Maria isso. dos Santos, porque a partir de agora o nosso palco ele é todinho seu. Obrigada, Tati. Então, comecemos então. O tema que trago é o impacto da ancestralidade nas nossas vidas. Não é? Vamos passar aqui o slide. Começo por me apresentar muito brevemente. Eu sou uma pessoa que adora viajar. Eu sou professora de formação. E ao longo da minha vida tive experiências muito agradáveis, outras bastante desagradáveis, mas essas experiências desagradáveis levaram-me a olhar para dentro e começar a entender, digamos assim, em que sopa é que nós estamos. Essa procura de saber onde é que estou, quem é que sou, para onde é que eu vou, aquilo que eu quero, levou-me a entrar no ramo da espiritualidade e, mais especificamente, a ter contacto com tipos de terapias holísticas que trabalham de forma energética. E isso permitiu-me trabalhar em mim, trabalhar-me a mim e poder auxiliar as outras pessoas. Ora, a nossa ancestralidade. O que é a nossa ancestralidade? Como é que ela é composta? Não é?
nossa ancestralidade tem a ver com os nossos antepassados e mais lá atrás, sim, com aquilo que chamamos de ancestralidade. Ela vem composta pelos pais, portanto, pelo pai, pela mãe, pelos avós, do lado do pai, avó paterna, materna, os bisavós, os tetravós, por aí afora. Portanto, basicamente são as pessoas da nossa família que estão à nossa volta e que nos passam ensinamentos, digamos assim. Ensinamentos desde que somos pequenos, isto não se faz, isto não se diz, ou isto faz assim, isto faz desta maneira, determinada questão acontece porque isto, porque aquilo. No entanto, não é? Nós quando nascemos, portanto, quando estamos ainda na nossa barriga, na barriga da nossa mãe, já aí começa a haver uma passagem, não é? Uma transmissão de ADN, mas também um valor emocional. É aí que basicamente que nós vamos receber, por assim dizer, digamos, um package, que é o package da nossa ancestralidade, onde estão as nossas características físicas, prováveis doenças, as nossas capacidades, quer criativas, quer capacidades de adaptação ao mundo, capacidades de sobrevivência, não agora, né, mas aqui há muitos anos atrás, quando ainda estávamos portanto, com um desenvolvimento muito primitivo, e portanto recebemos crenças, padrões, valores morais, alguns positivos, outros menos positivos ou menos construtivos, menos interessantes, digamos assim, e tudo nos vem passado, não é? Por esta egrégora que está à nossa volta e que nos acompanha, na grande maioria dos casos, até o momento em que nós deixamos o nosso corpo físico, portanto, até o momento que nós partimos. Não é? Então, foi a um determinado momento da minha vida onde, digamos assim, as coisas não estavam a fluir, a minha vida não estava a fluir de forma e maneira alguma. Questões no trabalho, questões com a família, com amigos. Senti a necessidade de mudar de país, portanto, emigrar para outro país, e vi-me praticamente submersa numa data de questões. Não é? E foi aqui, digamos assim, a vida, o destino, o universo, não é? Obrigou-me a começar a olhar para mim e aquilo que estava à minha volta. E foi então que houve ali um pequeno clique que foi feito e que percebi que havia uma série de coisas, não é? Que nós podemos chamar como padrões ou como crenças, não é? Que eu as tinha de uma forma muito, muito acérrima, como por exemplo a exigência de perfeição, como estar sempre a reclamar, o julgar o outro, o julgar-me a mim mesma, não merecer usufruir da vida, não merecer estar bem, não merecer ter amigos, não merecer ter amor e afeto por parte dos outros, o não me valorizar, o sentir-me revoltada com as injustiças, com aquilo que via na sociedade, o não saber dizer não, o não conseguir ser assertiva. E até mesmo em relação ao dinheiro. Acreditava plenamente que o dinheiro era sujo. Foi quando comecei a perceber que, regendo-me por este tipo de valores, ou de padrões, ou de crenças, seria quase que impossível ter uma vida com mais fluidez, não é? Uma vida mais, digamos assim, mais positiva, mais construtiva, uma vida mais feliz. E também percebi que estes padrões, se eu olhasse para a minha mãe,
e encontrar praticamente quase as mesmas coisas. Por exemplo, como exigência de perfeição. Eu lembro perfeitamente de ser ainda não adolescente, talvez na fase dos 10 anos, né, em que as mãezinhas começam a obrigar os filhos ou as filhas a fazer tarefas domésticas, em que, ao fazer uma cama de novo, uma cama francesa, a minha mãe muitas vezes chegava-me a mandar, ela própria mandar desmanchar a cama, ou ela própria desmanchar a cama 3, 4 vezes, porque o risquinho do lençol inferior, do lençol de baixo, não estava no meio da cama, portanto, os cantos da cama não estavam bem suportados, né? Ou porque, por exemplo, o pó não estava limpo da forma como ela achava que tinha que ser limpo, né? E eu pus-me a pensar, mas eu criticava tanto a minha mãe, né? E dizia que ela era tão exigente e tão rígida. Eu hoje sou da mesma forma. Sou exigente comigo mesma e também sou exigente com os meus colegas de trabalho e com os meus amigos. E isto deu-me mesmo muito que pensar. E se eu olhasse para o meu avô materno, também encontrava as mesmas questões, as mesmas crenças, os mesmos padrões, a mesma rigidez, a mesma revolta, que encontrava em mim, encontrava na minha mãe e no meu avô. E isto levou-me ainda a ir lá e, digamos assim, deixa cá abrir este saco e começar a perceber o que há aqui. E foi aí que ficou perfeitamente claro quando comecei a fazer listinhas. Deixa cá ver o que eu tenho do meu pai, deixa cá ver o que eu tenho da minha mãe. E quem mais da família, avô, né? Porque já não conhecia os meus bisavós e tios. Vamos lá ver, quem tem os mesmos padrões, as mesmas crenças? E comecei a perceber que, afinal, aquilo que eu e o meu irmão, entre aspas, crenças e padrões que nós herdámos, por assim dizer, ou que nos foram incutidos, também a minha mãe e o meu pai tinham. Também os meus avós tinham. Isto foi super interessante porque percebi então aqui que existe esta repetição, estas coisas passam de geração em geração, quer sejam aquelas crenças ou padrões ou formatações que são interessantes, quer aquelas que podemos considerar que são menos interessantes, porque nos bloqueiam e nos limitam. Então, e agora? O que é que nós vamos fazer com isto tudo? Bem, a parte boa é que se nós identificarmos, temos capacidade de identificar os padrões, nós aqui já estamos a fazer um processo de autoconhecimento. O que é este autoconhecimento? Este autoconhecimento é a capacidade que cada um de nós pode ter em auto-observar-se. Mas quando eu digo auto-observar-se é perceber o que é que eu estou a sentir. Alguém me disse uma determinada coisa. O que é que isso provocou em mim? Esta pessoa age de uma determinada forma comigo. Mas porquê é que ela age assim? Será que é um espelho meu? Será que eu também faço aquilo que ela faz? E digamos que esta capacidade de se auto-observar e identificar de seguida o padrão, identificar o que é aquela coisinha ali que dá ali, o que é ela? É abandono, é rejeição, é traição, é revolta, é injustiça, é tristeza, é mágoa. Aceitar a seguir aquilo que se identificou, libertar, quer seja chorando, quer seja esperneando, gritando, partindo a loiça, seja lá aquilo que for. E depois, então, começar a fazer de forma diferente. É engraçado ouvir, por exemplo, alguns amigos, que tenho eu mesmo, lamentarem-se que o pai ou que a mãe era super rígido e agressivo e chegava, enfim, a dar ali umas palmadinhas, uns açoites, não é? E dizerem, eu quando tiver filhos eu não vou fazer a mesma coisa que a minha mãe me fez ou que o meu pai me fez. E infelizmente, o que é que acabamos por concluir? Mais tarde, uma vez, também os pais ou mães acabam por fazer a mesma coisa, tal e qual que a mãe ou que o pai fazia. Voltam novamente também eles
a seguir, digamos assim, o mesmo padrão do pai ou da mãe, não é? Batendo também o filho como forma de educá-lo. Uma outra forma também, não é? Quando conseguimos fazer este processo de autoconhecimento, é também, por que não, aplicar técnicas energéticas, portanto, terapias energéticas, terapias holísticas, que ajudam a limpar a informação acumulada nas células. Isto porquê? Porque somos energia e as emoções e os sentimentos, né, elas não se veem, não se tocam, mas elas estão lá e sabemos cientificamente, está cientificamente comprovado, que essa informação acumula-se nas células. E para vos dar um pequeno exemplo, um atleta de alta competição, quando tem uma lesão e tem que ser obrigado a parar, após ser tratado, portanto, após a recuperação estar completa, independentemente de ter havido atrofia muscular, em cerca de 2, 3 meses, 5, ele consegue recuperar rapidamente a performance, não é? Enquanto que um indivíduo que não faça desporto algum, não faça atividade, com o mesmo tipo de lesão, vai precisar de um tempo de recuperação muito mais longo. Isto porquê? Porque não tem aquela informação nas células de que já reconhecem o exercício físico. É daí que, lá está, havendo informação na célula que nos diz, que nos identifica aquilo como algo que nós conhecemos e já sabemos fazer, lá está, a resposta é muito mais rápida. E isto aplica-se também nas terapias energéticas. E então, com isto tudo, o que é que eu consegui alcançar, consegui obter? Em relação à minha perfeição, por exemplo, e aquilo que aqui está mencionado no slide, são apenas algumas desses padrões e dessas crenças. Em relação à questão da perfeição, que eu era tão rígida, tinha uma enorme exigência de perfeição, eu, ao flexibilizar essa perfeição, não é? Porque sabendo, tendo essa questão de exigência, sendo tão exigente comigo, sei que no trabalho iria ser coerente, por exemplo, imaginando no relatório, iria ser coerente, iria respeitar os procedimentos e tudo aquilo que envolvia a elaboração desse relatório. Portanto, seria inútil estaria ali de volta, mudando coisas que na verdade iria mudar uma palavra, uma frase, e após mudar se calhar 10, 15 vezes, com um gasto enorme de energia, não iria mudar muito. Porquê? Porque na verdade estava concluído, não é? E ao ter percebido que era exigente, muito exigente mesmo, e ao perceber isso, comecei a flexibilizar, comecei a perceber, ok, mudei mais isto, ok, o que é que eu vou mudar? Mais nada, já está feito, está concluído. E a partir daí, com essa flexibilização, passei a gastar muito menos energia e a sentir que conseguiria fazer muito mais tarefas num dia do que fazia primeiro. Em relação à questão do dinheiro, pela minha mãe foi-me sempre transmitido que o dinheiro é sujo. E quando me mandava fazer um recadinho, quando eu voltava com o troco, dizia, vá, Maria, rapidamente, vai à casa banho e vai lavar as mãos porque o dinheiro é sujo. Só que, lá está. O dinheiro é sujo. Muitas vezes também me dizia, os ricos têm muito dinheiro porque são corruptos. E portanto lá está também, eu também não queria dinheiro porque não queria ser corrupta, não queria ser suja. E o que é que isto provocou? Em mim e noutras pessoas que têm esta crença, eu não quero dinheiro sujo. Então eu não quero dinheiro. Lá está, quando comecei a perceber que o dinheiro é apenas uma energia e tem o valor que nós lhe damos, eu comecei a recuperar a minha abundância, a minha prosperidade financeira, sem ter problemas, sem estar ali de volta, porque na verdade esta sujidade que lhe foi associada é apenas uma perspectiva. Nós necessitamos, o dinheiro é bom e nós necessitamos dele para nos dar o conforto, o bem-estar e para nos permitir sobreviver, não é? Temos um teto, temos alimentação e também temos dinheiro para fazer as nossas férias e prover àquilo que nós necessitamos para, digamos assim,
nos dá conforto nesta nossa vida terrena. A questão do merecimento. Eu acreditava que não era boa o suficiente, não merecia ter uma vida confortável, uma vida feliz, não merecia ter amigos e, portanto, tinha que fazer tudo sozinha. Quando percebi que dar e receber é a mesma coisa e que, energeticamente, para os pratos da balança estarem equilibrados, nós temos de dar tanto quanto receber. E, portanto, quando esta abertura ao receber iniciou, eu comecei a ter mais amigos à volta, comecei a ter uma vida em que, não tendo que fazer tudo sozinha, não é? Podendo permitir pedir ajuda aos meus amigos e aos meus colegas, não é? Tinha a vida muito mais facilitada e estava mais rodeada de amigos e mais acompanhada. Portanto, digamos assim, que os meus dias também começaram-se a preencher com mais alegria. A revolta. Quando eu percebi que a revolta e a injustiça que sentia desde criança tinha muito a ver com tristeza e com mágoa, quem sabe, de outras vidas, quando comecei a chorar aquilo que sentia, eu alcancei mais paz de espírito. Comecei a entender que tantas voltas, aquilo que nós sentimos, o outro também não sente a mesma coisa, não tem que sentir, porque aquilo é nosso, não é do outro, não é? E interessante é que, ao melhorar tudo isto, a minha vida tornou-se muito mais harmoniosa e muito mais plena. E então, assim sendo, há um senhor que chama-se Bert Hellinger, ele é alemão e é o pai, digamos assim, das constelações familiares. E ele diz, e ele agradece aos pais e aos avós e a todos os ancestrais por terem decidido o caminho. A nossa ancestralidade não nos traz só coisas menos positivas, menos interessantes, ela também nos traz coisas muito boas, como a coragem, a capacidade de adaptação, o aspecto aventureiro, a nossa criatividade, não é? É por isso que tudo aquilo que nos rodeia no mundo hoje em dia não são só coisas más, também temos muitas coisas boas. E são elas que dão mais cor à nossa vida. E, portanto, lá está. A diferença tem muito a ver também com a nossa capacidade de foco. Não nos podemos só focar nas coisas negativas. Nós devemos, e quase sempre, e sempre focar-nos em aspectos positivos. Não fazer como a avestruz, fazer um buraco e pôr lá a cabeça, mas perceber que quando há coisas menos construtivas, elas podem ser melhoradas, aprimoradas, para o nosso bem-estar e nosso benefício. E se assim o fizermos, a nossa vida muda completamente. A minha mudou. E desse lado aí, o que é que você quer fazer com a sua? Muito, muito obrigada, Maria dos Santos, por sua apresentação, por sua generosidade em colaborar com a gente, em dividir, em compartilhar com a gente essa sua experiência pessoal. Eu acho que nós aprendemos muito umas com as histórias das outras. E, enfim, quero que esse palco nosso do Circuito Mulher possa estar sempre aberto ao seu conhecimento, às suas experiências e que a gente possa estar juntas novamente em outros momentos. Muito obrigada. Obrigada eu, Pati. Foi um prazer e é assim, acho que todos nós temos muito para contribuir. Aliás, todos nós estamos ligados energeticamente e não só. E acho que tem que haver cooperação entre as pessoas para atingir no futuro
coisas muito mais positivas para todos, não só para alguns, mas para todos. A cooperação é algo essencial. Muito bem, perfeito. Para você aí do outro lado da telinha que está acompanhando conosco o Circuito Mulher, olha que material rico que nós acabamos de receber e podemos utilizar dentro da nossa vida, dentro da nossa história, para poder mudar, transformar de repente o nosso futuro. Eu acho que uma das coisas importantes de a gente ressaltar nesse evento é que não existe de forma nenhuma um passado errado. Existe o seu passado, da forma que você conseguiu construí-lo até este momento. Mas o hoje e o amanhã depende de você com uma maior consciência e você pode mudar muitas coisas, como vocês viram que a Maria dos Santos conseguiu fazer. Espero que tenha feito super sentido para você esse conteúdo e nós nos vemos na próxima palestra. Tchau, tchau.